Olá! Em nossa aula de hoje vamos aprender por que é importante conhecer o ponto de equilíbrio do seu restaurante. Muitos empresários se perguntam: quanto a minha empresa precisa vender para pagar as minhas despesas? E até mesmo pessoas que ainda não iniciaram o seu empreendimento e ainda estão na fase do plano de negócios, necessitam saber quanto precisam vender para não ter prejuízo. Isto nada mais é do que o ponto de equilíbrio. Podemos dizer que o ponto de equilíbrio é o indicador que informa ao empresário qual o mínimo de receita ou qual o volume de vendas necessário para que o seu negócio esteja em equilíbrio, ou seja, a receita líquida total está igual ao custo total. Seu restaurante não está indo bem, mas você não sabe identificar se seu problema está na parte operacional ou se o volume de vendas não está sendo suficiente para pagar as suas despesas. Saiba que a resposta para o seu problema pode ser encontrada quando calcula-se o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é também um indicador de segurança, pois através dele é possível identificar, juntamente com a sua projeção de vendas, em qual momento o restaurante estará igualando os custos totais com a sua receita líquida. Vamos para a parte prática dessa aula aprender como se calcula o ponto de equilíbrio. Para darmos início ao cálculo do ponto de equilíbrio, é necessário que tenhamos em mãos o demonstrativo de resultados da empresa, que nada mais é do que uma demonstração contábil da sua empresa. Se você não possui, solicite ao seu contador. Veja na tela um demonstrativo de resultados simplificado. Na tabela, temos a receita total no valor de R$50 mil, os custos variáveis, que são aqueles que variam de acordo com o seu volume de vendas, ou seja, matéria-prima, impostos, comissões, que nesse exemplo é de R$30 mil. A diferença entre a receita total e o custo variável define o que chamamos de margem de contribuição, ou seja, quanto sobra de receita para pagar os custos fixos. Neste caso, a nossa margem de contribuição é de R$20 mil. E por fim, temos o custo fixo da empresa, que é de R$13 mil, restando um lucro líquido de R$7 mil. Agora que conhecemos o demonstrativo de resultados, vamos aos cálculos. A fórmula do ponto de equilíbrio é definida como o custo fixo dividido pela diferença entre a receita e o custo variável, ou seja, a margem de contribuição. E tudo isso multiplicado por 100 para chegarmos a um índice percentual. Se nos basearmos no demonstrativo de resultados mostrado, aqui teremos a fórmula da seguinte forma. Vemos nesse resultado que o ponto de equilíbrio dessa empresa está em 65%. Isso significa que quando a empresa atingir 65% do seu faturamento, ela estará em equilíbrio com as suas contas. Neste ponto, a empresa não teve nem prejuízo, nem lucro. Suponhamos que essa empresa tenha feito uma projeção de vendas de R$100 mil ao mês. Ela vai precisar faturar pelo menos R$65 mil para garantir o pagamento das suas despesas. Notem que quanto mais baixo é esse índice, maior é a chance de lucratividade dessa empresa. Uma empresa que tem um ponto de equilíbrio muito alto é considerado como um negócio de alto risco, já que as chances de uma boa lucratividade são bem pequenas.
Com o ponto de equilíbrio, é possível conhecer também o volume de produtos que necessitam ser vendidos para pagar os custos totais da empresa. Utilizaremos a fórmula do ponto de equilíbrio de outra maneira. Considerando que o restaurante do exemplo anterior possui um ticket médio de vendas no valor de R$10, teremos a fórmula da seguinte forma. O percentual do custo variável foi encontrado pela razão, ou seja, a divisão entre o custo variável e a receita, que neste caso é de 0,6. E dividindo-se este valor pelo preço de venda líquida unitário, ou seja, o ticket médio, teremos o valor de 1.382. Isto significa que este restaurante precisa realizar 1.382 vendas mensalmente para cobrir todos os seus custos, ou seja, uma média diária de 46 pessoas consumindo um ticket médio de R$10. Espero que tenham conseguido compreender como a utilização do ponto de equilíbrio aproxima o empresário da realidade do seu negócio, fazendo com que ele tenha um conhecimento mais concreto do seu negócio e possa, assim, fazer projeções de vendas futuras, equilibrar as contas e assumir novos investimentos. Neste manual desenvolvido pela GR, você encontrará um modelo de planilha que calcula automaticamente o ponto de equilíbrio do seu negócio. Caso queira saber mais, basta acessar a nossa loja virtual no site que aparece aqui embaixo. O número de micro e pequenas empresas que possuem uma administração defasada ainda é muito grande no Brasil. Essa é a diferença pela qual algumas empresas se destacam no mercado em relação a outras. É preciso deixar o amadorismo de lado, se qualificar para lutar de igual para igual neste mercado tão competitivo. Bom, pessoal, ficamos por aqui com mais uma aula da GR. Espero que tenham gostado. Não esqueçam, curtam o nosso vídeo aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal ou acessem o nosso site. Um grande abraço e até a próxima videoaula.